Nós aqui vamos para a nossa perguntinha do livro Mediunismo de Ramatiz. Em face de vossas considerações no capítulo anterior, concluímos que o único desenvolvimento mediúnico sensato e aconselhado ainda é o que se processa no ambiente espírita da codificação de Kardec. Não é assim? E Ramatiz responde: não vos apresseis em considerações extremistas, pois é bem fácil distinguir o médium de mesa, que se desenvolve sob a égide da doutrina espírita, e o médium de terreiro, que prefere o seu desenvolvimento pela técnica da Umbanda. No primeiro caso, trata-se de espiritismo e no segundo de mediunismo. Não nos cabe julgar esta ou aquela predileção mediúnica, nem temos o direito de carrear com exclusividade para a esfera espírita os acontecimentos e os fenômenos que ocorrem desde o início da humanidade, sob a égide da manifestação mediúnica. O que mais importa na efetivação do serviço mediúnico, seja na seara espírita ou no ambiente umbandista, é saber se ele se efetua pelo amor ao Cristo e inspirado pelo seu divino Evangelho. Sob qualquer hipótese, sempre apreciamos mais o médium de terreiro, que se integra completamente num trabalho guiado pelos seus preceitos evangélicos, do que o médium de mesa, que se torna mercenário e corrompido. Em ambos os casos, a distinção que nos parece mais plausível ainda é quanto à natureza interpretativa na manifestação mediúnica, pois, enquanto o médium de mesa se preocupa mais propriamente com a espécie de ideias dos seus comunicantes, num intercâmbio acentuadamente de ordem mental, o médium de terreiro cuida principalmente de reconhecer a identidade do espírito que o incorpora. Na disciplina da Umbanda existem códigos, pontos cantados e riscados, cruzamentos de linhas e demanda de falanges que operam sob a base da magia prática, caracterizando cada grupo ou individualidade que dela participe. Assim, conforme sejam determinados pontos, sinais, toques ou códigos, o médium e os frequentadores de Umbanda deduzem das intenções, da capacidade ou da natureza e especialidade de serviço que podem ser tratados com os comunicantes. Junto à mesa espírita, em que ainda se nota um certo individualismo de trabalho nas relações com os encarnados, uma preleção de natureza elevada e de conteúdo sensato dispensa mesmo a assinatura ou a identidade do comunicante, que tanto pode ser um apóstolo como um João Ninguém. No entanto, a Umbanda, que ainda não cimentou sua unidade doutrinária definitiva, nem firmou o seu sistema único de trabalho em todas as latitudes do orbe, através do seu sincretismo afro-católico, transforma-se num trampolim favorável aos católicos, protestantes e outros religiosos dogmáticos, para se familiarizarem com os ensinamentos da reencarnação e a disciplina da lei do karma. As imagens, os cânticos, o incenso, as velas e as oferendas dos rituais de Umbanda, algo parecidos aos usos da Igreja Católica, atenuam o medo provinciano dos católicos pelas manifestações mediúnicas e, pouco a pouco, incutem-lhes o gosto pelo conhecimento da imortalidade do espírito pregada por todas as filosofias reencarnacionistas. Os chefes, as falanges e as linhas de Umbanda com seus caboclos e pretos velhos, apesar da multiplicidade de costumes, temperamentos e propósitos diferentes do serviço que executam junto à matéria, entrelaçam-se por severos compromissos, deveres hierárquicos e obrigações espirituais que ainda não puderam ser compreendidos satisfatoriamente pelos seus próprios profidentes. No vasto panorama de relações entre o plano material e o mundo oculto, alicerçados pelo processo da magia no âmbito de Umbanda, ainda repontam combinações confusas e tolices condenáveis, à conta de elevado cometimento espiritual. Ainda lutam os umbandistas para alcançar a sua constituição doutrinária e escoimarem-na das excrescências ridículas que deformam a sua base esotérica. Nesse terreno foi mais feliz o espiritismo, que partiu de uma unidade concreta e alicerçada em investigações incessantes, com testes mediúnicos que exauriram Kardec, mas o ajudaram a extirpar com êxito as contradições, os exotismos e as encenações ridículas da prática mediúnica desorientada. A Umbanda, portanto, ainda é o vasilhame fervente em que todos mexem, mas raros conhecem o seu verdadeiro tempero.
Servindo-nos de um exemplo corriqueiro, diríamos que a prática mediúnica do Espiritismo é semelhante a uma agência de informações civis, em que é bem mais importante o assunto do seu fichário do que mesmo as pessoas que o informam. A Umbanda, no entanto, é como uma agência de informações sobre assuntos militares, onde, antes de tudo, convém conhecer a graduação do informante, pois, assim como acontece realmente no mundo físico, é muito grande a diferença e a responsabilidade entre aquilo que diz o cabo e o que informa o general. O melhor processo para desenvolver o médium que prefere atuar sob o paraninfo da doutrina espírita ainda é aquele que Kardec indicou no Livro dos Médiuns. No entanto, quem por simpatia, índole espiritual, temperamento psicológico ou serviço comprometido no espaço escolhe o mediunismo de Umbanda, sem dúvida deverá seguir os métodos prescritos pelos pais de cabeça, submeter-se à técnica dos caboclos desenvolvedores e empoderar-se sobre os preceitos ritualísticos das linhas de Ogum, Xangô, Ori do Oriente, Oxóssi, Oxalá e Iemanjá e Iori e Oriná. Gente, perguntinha com resposta bem grande, mas basicamente falando sobre a mediunidade e o médium na Umbanda e na doutrina espírita. Existem muitas diferenças, com certeza, mas não é nosso trabalho aqui, assim como Kardec disse, dizer quem é melhor, quem é pior. Isso não existe. Assim como não existe nenhuma religião melhor que a outra. Todas somos diferentes, mas todas levam para o mesmo fim, que é a Deus. Esse é o maior objetivo. Então, deixamos para cada um em casa avaliar, estudar o que é Umbanda e o que é a doutrina espírita. Onde cada um se sente melhor é onde cada um deve estar. Sim, não há nenhuma melhor que a outra, mas é sempre bom se você está na doutrina espírita, no centro kardecista, seja um bom estudioso e um bom médium. Tente fazer o seu melhor, realmente viver aquilo que você prega e aquilo que você acredita. Da mesma forma, um bom católico, um bom umbandista, mas falar mal de outras linhas de trabalho não é a nossa função aqui. Nossa função aqui é simplesmente bater um papo sobre as obras de Ramatiz, certo? E um abraço por mão da Umbanda. Todos são muito bonitos. Até a próxima.